Muito bem, pessoal, muito bem. Estamos aqui de volta para mais uma análise das Escrituras. Estamos caminhando aí no livro de Hebreus. Hoje é a cena 21, capítulo 12, versos 14 a 17. Lembrando que a aula passada foi muito importante nesse aspecto, porque nós estávamos fazendo uma cena só do 4 ao 17. No meio do caminho, percebemos que o 14 ao 17 precisava ser separado em uma cena diferente. E aí essa aula é importante porque aí você percebe como a gente percebe as cenas. O que é uma cena? A cena é um assunto completo com começo, meio e fim. Então, quando eu vou expor as escrituras, fazer uma exposição das escrituras, eu preciso fazer isso coerentemente. Eu preciso fazer isso dentro de um espaço que compreenda uma cena perfeita, que tenha começo, meio e fim. Ainda que esta cena perfeita esteja dentro de uma cena, porque vai ser sempre assim. O livro é uma cena, por exemplo, o livro de Hebreus não está ligado ao livro de Tiago e aos demais livros, né? Eles não estão ligados, eles não são a mesma coisa. Nós temos cada livro contando uma história dentro de uma perspectiva. Então, nós temos o livro é uma cena, uma grande história com começo, meio e fim. Os capítulos são histórias menores dentro dessa grande história. E as cenas são histórias menores dentro desses capítulos. Cada uma delas tem começo, meio e fim. E a gente precisa identificar. Quando eu corto um texto da cena original, eu corro o risco de dizer o que o texto não quis dizer, ou, no mínimo, eu corro o risco de dar uma ênfase que o texto não pretendeu dar. Eu sou injusto com o texto. Eu corro o risco de ser desonesto com a cena, com o texto, com o todo do texto. Então, dentro desse canal, você aprende como fazer isso, como achar as cenas. Você tem aulas aqui já de como achar as cenas. E, principalmente, você tem as aulas de como descobrir os personagens dentro da cena. O que é... Desculpem. O que é dito de cada personagem dentro dessas cenas e a aplicação disso para as nossas vidas, certo? Além do mais, a gente tem aqui à disposição de vocês um comentário explicado e falado das escrituras. E ainda, cada aula gera um e-book que fica disponível para que você possa baixar, usar à vontade e usar até para assistir às aulas, porque isso facilita bastante. Ok? Sem mais delongas, deixa eu mudar minha câmera e nós já vamos direto aqui para a nossa tela com o texto. Então, nós já estamos aqui com o texto, Hebreus 12, 14 a 17. Vamos para a primeira fase, então, que é o exercício de seleção. Nela, a gente deixa no texto apenas os personagens e tira o resto. Eu copiei aqui o verso 14, o número 14, porque é a referência do verso. E aí eu vou apagar. Por exemplo, seguir. Seguir é uma ação de seguir. Seguir a paz. Paz é um personagem. Seguir a, não. Paz é um personagem abstrato, mas é um personagem. A paz. Então você sabe que é um elemento. Ainda que você não possa pegar a paz, é um elemento com quem a gente se interage, é um elemento que a gente quer ter, né? Então, personagens são pessoas, coisas, lugares, objetos, cidades, pessoas, nomes de pessoas, animais. Tudo isso é objeto. Para quem entende um pouco mais da língua portuguesa, os personagens são substantivos e pronomes do texto. O resto, tudo não é personagem. Então vamos continuar aqui. Seguir a paz com todos. Opa, todos é um personagem, porque se refere a pessoas. E a santificação. Santificação também é um personagem abstrato. Eu não posso pegar, mas a santificação existe, ela é real. Sem a qual também é um personagem. É o mesmo personagem de santificação. São formas diferentes de falar a mesma coisa. Porque não dá para dizer assim, ó, seguir a paz com todos.
sem seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Você viu? Você teria que repetir aí essas palavras. E para não repetir, você usa os pronomes. A qual é um pronome. Na verdade, o pronome é qual, certo? Mas como ele está associado aqui, a gente deixa junto. Se você deixar só qual, não tem problema. Ninguém. Ninguém também é um pronome. É um pronome indefinido, mas é um pronome. Verá. Verá é ação, o Senhor. Terminamos aqui. Vamos conferir agora quantos personagens nós temos. Temos 6 personagens aqui no verso 14. Vamos para o verso 15 agora. Atentando. Atentando é uma ação de atentar. Diligentemente. Diligentemente também não é. Porque ninguém é um personagem. Por que não? Mas ninguém é. Então ficou aqui. Ninguém. Seja faltoso. Faltoso é a qualidade de ninguém. Separando-se. Vale lembrar que toda palavra que tem esse hífenzinho é um personagem. Então, faltoso. O se é um personagem da graça. Da graça de Deus. Graça é personagem. Deus é personagem. Nem haja alguma. Alguma é personagem. Raiz. Raiz é personagem. Então, nós podemos aqui, então... Raiz, então, é um personagem. De amargura. Amargura também é personagem. Que brotando vos. Brotando é ação, vos é personagem. Perturbe é ação e por meio dela. Meio é personagem. Dela é personagem. Muitos sejam contaminados. Muitos é personagem. Muitos sejam contaminados. Referência a pessoas, né? Terminamos com 3, 6, 9, 10, 11. 11 personagens a gente tem aqui no 15. Vamos para o 16. Nem haja algum. Algum é personagem. Impuro aqui é personagem. Ou profano. Profano aqui é personagem. Como foi Isaú? Na verdade, eu estou na dúvida aqui, pessoal, se impuro. Impuro normalmente não é personagem, tá? Impuro normalmente é um adjetivo, é uma qualidade. Mas eu vou baixar aqui o meu dicionário, vou abrir ele, só para mim tirar essa dúvida aqui, que de repente eu vou tirar. O impuro seria a qualidade desse algum. Impuro é adjetivo, então não vou deixar, mesmo que eu saiba que o impuro aqui é uma referência a pessoas, impuro e profano é a qualidade para esse algum. Isaú, o qual, 16, qual é uma referência a Isaú e é um personagem. Por um repasto. Repasto é personagem. Vendeu o seu. O seu é personagem. Direito também é personagem. De primogenitura. A primogenitura também é personagem. Terminamos o verso 16. 3, 6, 7 personagens nós tivemos aqui. Vamos para o 17, estamos terminando. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, olha só, nenhuma dessas palavras aqui é personagem, ó. Pois sabeis é ação, também é uma conjunção, que preposição, posteriormente, eu acho que é um advérbio, mas não estou me lembrando. Querendo é um verbo, é uma ação, herdar é uma ação, a é um artigo,
Então, bênção. Bênção é o único substantivo aqui, ou seja, é o único personagem. Foi rejeitado, pois não achou lugar. Lugar é personagem. De arrependimento. Arrependimento é personagem. Embora com lágrimas. Lágrimas é personagem. O tivesse. Tivesse é personagem. Tivesse buscado não é. Terminamos com 5 personagens aqui. Bom, uma vez que nós fizemos isso, essa seleção, nós descobrimos aqui todos os personagens do texto. Ó, paz, todos, santificação, o Senhor, a graça, a raiz, a amargura, a igreja, enfim, até o Isaú aparece aqui, né? E a troca que ele fez lá atrás, a bênção, o arrependimento, são personagens do texto. Aqui a gente descobriu todos eles, mas nós queremos mais, nós queremos descobrir de qual o texto fala. Mas antes disso, qual que é o clímax desta passagem? Toda a cena tem um clímax, um ponto alto, onde o autor descarregou o maior número de personagens. E quando o autor descarrega num lugar o maior número de personagens, ali a gente encontra preciosidades do texto. Não é que ali a gente encontra um lugar para se pregar no texto, de forma nenhuma. Mas a gente encontra ali um lugar especial, onde o autor resume tudo que ele quer dizer, onde o autor diz algo muito impactante a respeito de tudo. Então, o clímax é onde nós temos o maior número de personagens. O primeiro tem 6, o 15 tem 11, o 16 tem 7 e 5. Então, o clímax do texto é o verso 15. Eu vou pegar minha Bíblia aqui e vou abrir e vou copiar o verso 15, né? E vou trazer para cá. Hebreus 12, 15. Vou copiar e vou botar aqui, ó. Clímax do texto, verso 15. Eu gosto de deixar os meus textos com formatos diferentes, né? Quando é Bíblia, por exemplo. Então, pronto. O clímax do texto nos adverte para que tomemos muito cuidado para não sermos achados faltosos para com Deus, possuindo amargura, possuindo qualquer raiz, não, possuindo amargura no coração. Vou colocar assim. Então, o fato é que existe uma preocupação do autor aqui no clímax em nos advertir para que ninguém seja encontrado em falta, em dívida com Deus, tendo o coração amargurado, certo? O autor, isso é radical, porque o autor diz que essa amargura, essa raiz de amargura nos separa da graça de Deus. Separa, tá vendo? Olha o clímax. Olha só, eu vou ler o clímax. Atentando diligentemente, uma palavra forte, porque ninguém seja faltoso. A advertência, tem uma palavra forte que chama atenção, aí tem o recado. Ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, cuidado, não se separem da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, na verdade, é melhor ajustar isso aqui. O clímax do texto faz duas advertências. Faz duas advertências. Uma contra o apartar-se da graça e outra contra a amargura. Ambas perigosas para a igreja. Pronto. Assim ficou legal. Essa é a advertência do clímax. A gente não vai trabalhar muito isso aqui, mas é só para que vocês saibam que quando você descobre os elementos do texto, você também descobre o clímax do texto.
Ok? Então é isso. Por hora a gente fica aqui. Vamos tomar uma água. E a gente volta na continuação desse mesmo texto, agora fazendo o exercício de classificação. Ok? Volte comigo daqui a pouco para a gente continuar analisando esse texto e você descobrindo como se interpreta as Escrituras. Deus abençoe. Voltamos já já.